Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E hoje está comigo um amigo particular meu, muito especial, que ele já veio 2 vezes ao programa, ele está vindo pela 3ª vez. E não é por acaso que uma pessoa vem pela 3ª vez ao programa. Chamado Tarcísio Zambra. E o Tarcísio está atualmente presidente do Abrigo Espírita Oscar José Pitã. Tarcísio, muito obrigado, meu amigo, muito obrigado mesmo por tu ter aceito meu convite para a gente bater um papo hoje sobre doutrina espírita, diversos assuntos. Meu amigo Jader, nós é que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui uma vez mais neste programa maravilhoso que tem por objetivo trazer reflexões a respeito da nossa querida doutrina, a doutrina dos Espíritos. A nossa profunda gratidão a ti e aos telespectadores que nos assistem. Muito bem. Que tem por objetivo trazer algumas reflexões a respeito da doutrina espírita, isso eu concordo. Agora, um programa maravilhoso, isso aí fica por tua conta, certo? Está bem. Tarcísio, hoje o nosso assunto, para aquele telespectador que está, aquele facebookiano também que nos assiste, vai versar sobre N assuntos. E a primeira pergunta, Tarcísio, que eu não sou bobo, eu fiz algum script aqui para bater um papo contigo, né? Alma e espírito são a mesma coisa? Se são a mesma coisa, por que alma e espírito? Isso. Jader, antes de responder, tu me permite? Fica à vontade. Nós gostaríamos de trazer um abraço a todos do Abrigo Oscar Pitã, dos mais de 100 colaboradores, e também dos 35 moradores que vivem lá 24 horas por dia aos nossos cuidados, nos trazendo a oportunidade de trabalhar no bem. Muito bem. O codificador Allan Kardec nos trouxe no Livro dos Espíritos que nós somos espíritos imortais, que fomos criados simples e ignorantes e que vamos gradativamente, através deste processo reencarnatório, aprendendo na matéria tudo aquilo que é necessário para atingirmos a perfeição. Então, espírito é uma centelha, é uma energia. E alma, segundo Kardec, ele denominou alma ao espírito que está no corpo físico. Então, nós encarnados, aqui eu estou diante da alma do Jader Hofmeister, a alma Tarcísio Zambra. Já que tu falaste em encarnação, qual é, afinal, o objetivo fundamental da pessoa ter que nascer novamente? No corpo, né? Lógico. Allan Kardec teve esta mesma indagação que tu estás nos fazendo agora, na questão 132 de O Livro dos Espíritos, quando os benfeitores espirituais foram práticos e objetivos, encarregados da codificação kardeciana, em trazer o objetivo da encarnação, o porquê estamos temporariamente ocupando um corpo físico. Dizem os benfeitores espirituais que nós temos como objetivo reencarnar
para o aprendizado, para o desenvolvimento intelecto moral, até atingirmos a perfeição. Então nós reencarnamos, né, para este aprendizado que a matéria oferece a cada um de nós. Mas a gente não pode evoluir, por exemplo, sem reencarnar, evoluir só lá no plano espiritual, digamos assim? Podemos evoluir no plano espiritual, mas aqui é a solidificação dos propósitos. Aqui nos prontificamos antes da encarnação. Viemos na matéria e aqui nós vivenciamos todas as experiências que a matéria pode nos proporcionar. Inclusive, alguns de nós podemos evoluir mais ou menos rapidamente conforme o uso da liberdade de pensar e de agir que foi nos dado pela espiritualidade, pela divindade desde a criação, como espíritos imortais. Quer dizer, nós somos responsáveis por aquilo que fizemos e por aquilo que não fizemos também? Integralmente, pelos menores até os maiores gestos que nós fazemos, nós iremos colher uma consequência. Este fruto, ele pode ser um fruto benéfico ou pode também ser uma colheita espinhosa. E também responderemos por aquilo em que deixamos de fazer. Quando, por exemplo, temos a oportunidade de fazer o bem e não o fizemos, também responderemos por não fazer o bem. Agora, Tarcísio, me diz uma coisa, e essa pergunta não está no script. Adianta eu rezar, orar, pedir, me ajude, eu vou receber essa ajuda? Dizem os Espíritos, meu irmão Jader, na codificação, que a prece é um instrumento valioso em auxílio para que nós possamos ser ajudados nas nossas dificuldades, para que nós possamos ser amparados para passar por momentos difíceis, quer seja para agradecer ou também para adorar. Mas há um quesito aí muito interessante disso, desde que seja feita do coração. Então, frases repetidas maquinalmente não resolvem nada. Agora, uma palavra, 2 palavras, algumas poucas palavras que reflitam os nossos sentimentos naquele momento, a espiritualidade benfeitora está pronta a nos atender dentro das nossas necessidades e dentro dos nossos méritos. Perfeito. Porque é muito interessante saber pedir em prece. Porque nem sempre as nossas preces são atendidas, porque aquilo que pedimos seja útil e necessário para o nosso momento evolutivo. Às vezes pedimos coisas fúteis, coisas que irão trazer mais embaraços para a nossa caminhada. Exato. A espiritualidade não atende, obviamente, aos nossos pedidos. Mas se for feita de coração e tiver um cunho espiritual, um cunho moral em auxílio para o nosso progresso, com certeza seremos atendidos. Perfeito. Agora tu começaste falando em reencarnação. Eu te pergunto, cada um de nós tem um planejamento, digamos assim, reencarnatório? Olha, Tarcísio, tu vai renascer lá no planeta Terra. Boa sorte, tchau. É mais ou menos assim que funciona? Explique para os nossos telespectadores. Nós vamos ver com muita propriedade e de detalhes e minúcias nas obras psicografadas pelo nosso querido Chico, as obras complementares, ditadas pelo Espírito André Luiz, nas 13 obras da vida no mundo espiritual. Aquela que começa no nosso lar, depois tem os mensageiros, os missionários da luz e por aí vai. Ali há uma riqueza de detalhes explicando que este departamento, que é o departamento da reencarnação, é levado a uma seriedade e a uma profundidade pelos benfeitores espirituais
imensa. Nós temos uma programação, ou seja, Jader, nós não estamos aqui a passeio, nós temos deveres a serem cumpridos, peculiaridades conforme o nosso passado, que nós já trazemos, e as condições ideais necessárias para que a gente tenha algum percentual de êxito quando estivermos aqui na nossa jornada. E nós podemos interferir, inclusive ajudar nessa programação reencarnatória antes do nosso nascimento, certo, conforme o nível moral em que nós nos encontrarmos. Ou seja, quanto mais evoluído nós formos intelecto moral, mais probabilidade nós temos de escolher. Quanto menos evoluídos, menos probabilidade de participar do processo reencarnatório. Isso não quer dizer que aqueles irmãos nossos que estão um tanto quanto atrasados na escala evolutiva não tenham condições ideais. Os benfeitores espirituais, fazendo uma análise minuciosa de todas as encarnações, escolhem as melhores situações, as melhores condições para que eles também tenham êxito nesta passada pela jornada terrestre. Agora, ainda dentro desse assunto, uma pessoa que aqui só praticou o bem, pessoa boa, generosa, ela vai ter necessidade de novamente reencarnar aqui nesse planeta de problemas e dificuldades? Se ele cumpriu já com todo o aprendizado intelecto moral na existência física, ele não precisa mais reencarnar. O que acontece é que se nós fixarmos a nossa mente, a nossa visão, numa encarnação só, nós podemos vir aqui praticar o bem. Como, por exemplo, nós vimos agora, na atualidade, a irmã Dulce sendo trazido à tona, todos os seus feitos, foi toda uma existência dedicada ao semelhante, dedicada ao bem. Assim como o nosso querido Chico Xavier, que dedicou-se integralmente, toda a sua última existência, à prática do bem. Se nós fixarmos numa só existência, nós não poderemos ter a noção exata de que se ele já cumpriu com todas as tarefas, talvez a pessoa o espírito já tenha cumprido essa tarefa no quesito do desenvolvimento da caridade. Mas em outros valores, em outras questões, ainda lhe falta um pouco. Mas se avaliarmos de uma forma geral de várias existências, o que é muito difícil, fazermos uma análise de uma pessoa só para outro espírito. Nós não sabemos o que o Jader traz de outras existências. Então, mesmo que o Jader seja um espírito bom, nós não podemos afirmar categoricamente que seja a última existência dele, mesmo que nós saibamos que há espíritos entre nós que são aqueles espíritos completistas, que vêm com a probabilidade de esta ser a última reencarnação. Ele vem com a probabilidade de cumprir com as tarefas e não precisar mais reencarnar para aprendizado. Aqui no planeta. Aqui no planeta. Onde ele vai, então, progredir em outras instâncias, perfeito, quer no mundo espiritual, quer em outros orbes. Não é mesmo? Perfeito. Estamos chegando ao final do primeiro bloco do programa Palavra Espírita, em que está conosco Tarcísio Zambra, dando essa aula, com esse conhecimento, essa didática. Tarcísio, eu vou dizer o seguinte para ti, aguarda aí um minutinho que a gente já volta. Agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Como eu disse, um minutinho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC,
mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando no segundo bloco do programa Palavra Espírita, em que recebo hoje meu amigo particular, querido amigo, melhor dizendo, Tarcísio Zambra, do Abrigo Espírita Oscar José Pitã. E a gente está batendo um papo aqui sobre diversos assuntos, reencarnação, espírito bom, espírito mau, essas coisas assim. E eu vou abrir o segundo bloco perguntando para ti, Tarcísio, como é que eu vou te perguntar, o que é mais complicado para o espírito? Porque nós somos espíritos, só que com um corpo, né? Não somos um corpo com um espírito, somos um espírito com um corpo. O que é mais complicado para o espírito? Morrer, porque todos nós vamos morrer, ou estando lá do outro lado, saber que vamos ter que reencarnar? O que é mais complicado? Morrer ou reencarnar? É muito interessante, Jader, essa pergunta, e muitos dos telespectadores, muitas vezes também não espíritas, ficam com essa dúvida de o que seria mais complicado, o que seria mais fácil. Nós costumamos dizer que nós nascemos chorando, e todos aqueles que estão ao nosso redor estão felizes, alegres, sim, por receber aquele filho que ali chega. E quando nós morremos, entre aspas, ou desencarnamos, todos choram, mas nós muitas vezes passamos com alegria, porque o corpo físico, apesar de ser um educandário para a alma, ser esta casa, esta bênção, este instrumento para o nosso progresso, para o nosso aprendizado, ele serve como uma verdadeira prisão. Então imagina, Jader, antes de reencarnar, como espíritos libertos do corpo físico, já desfrutando de uma certa liberdade que, mesmo que não seja tão grande, que a gente não seja tão evoluído, mas é uma liberdade maior do que estar preso no corpo físico. E a gente vê que dali a alguns instantes nós estaremos presos a um corpo físico, sujeitos 7, 6, 5 anos a recebermos comida e todos os cuidados de terceiros e com privações todas. Isso já gera uma certa aflição para aquele que reencarna, sem falar do esquecimento do passado. Nós vamos esquecer tudo que ficou, mesmo que temporariamente, tudo que ficou para trás, para iniciar uma nova jornada, onde nós temos muitos deveres a serem cumpridos, muitos desafios a serem ultrapassados, obstáculos a serem vencidos. Então é uma incógnita. Por isso que muitos de nós até ficamos muito receosos antes de reencarnar. Então é muito mais fácil, é muito mais ameno e tranquilo desencarnar. Voltar à pátria espiritual. Ou seja, morrer, esse corpo morrer. Voltar à verdadeira pátria. Tarcísio, aproveitando um gancho, fazendo um link com isso que tu acabou de dizer, aqui, eu já fiz essa pergunta há algum tempo atrás para uma outra pessoa, eu vou retornar essa pergunta para ti, aproveitando a tua didática. Porque eu disse para o Tarcísio que o sonho do perguntador, e eu sou um perguntador, é que o convidada tenha duas coisas fundamentais, conhecimento e didática. E o Tarcísio
Tarcísio, perdão, desculpa, Tarcísio. Tem as duas. Aqui nós não sabemos quando vamos morrer. Vamos desencarnar, vamos dizer morrer, certo? Morrer. Lá, a gente sabe quando vai reencarnar, ou seja, morrer para o mundo espiritual, para voltar a viver no mundo material. Um dos pontos, vários pontos, Jader, são planejados, programados antes de reencarnarmos pelos benfeitores espirituais. E um destes pontos é a desencarnação. Então, a desencarnação, ela é programada para nós. Nós podemos mudar isso, com certeza nós podemos mudar o momento da desencarnação. A morte do corpo físico. A morte nós podemos mudar, porque o suicídio, por exemplo, não é programado pelo mundo espiritual. O suicídio é um uso inadequado do nosso livre-arbítrio, onde nós abreviamos este período programado. Então, este período de desencarnação, ele é programado. E se nós trabalharmos de forma, digamos assim, eficiente, tranquila, cuidando do corpo físico, não cometendo excessos, sempre agindo com equilíbrio, nós cumprimos com esta meta. E vamos desencarnar conforme, na medida direta, proporcional, à forma que estamos vivendo. E nos desprendemos do corpo físico com maior ou menor facilidade, conforme mais valorizamos as verdades espirituais e mais vivemos para essas verdades espirituais, sem estar muito preso às coisas materiais. Ou seja, utilizarmos as coisas materiais com o objetivo de auxílio para a evolução espiritual e não ficarmos presos exclusivamente às coisas espirituais. Não sei se me fiz entendido. Mais um linkzinho. E o cara que vai reencarnar lá, ele sabe, olha, semana que vem é a tua vez, tu vai reencarnar, ou não funciona dessa maneira? Eu diria para ti que sim e que não. Que aqueles que têm condições, eles sabem, eles sentem que a reencarnação está próxima. Alguns participam deste processo de organizar a encarnação que está para vir. E outros não sabem, reencarnam compulsoriamente, por não ter condições ainda de planejar. E muitos rebeldes também nesta questão são levados em processo de reencarnação compulsória e não sabem qual o momento exato da reencarnação. Vão perdendo gradativamente a consciência e reencarnam. E quando é que dá para se dizer que tem um período X do reencarnante, daquele ser que nasce aqui, para completar a reencarnação? Existe um período pré-fixado para isso? Tu diz um período da vida física? Sim. Nasceu, chorou, nasceu. Até que a reencarnação se complete, digamos assim, né? Existe um período para isso? Sim. Não sei se eu me fiz entender agora, entendi. Eu pergunto. Não, entendi sim. Os benfeitores nos dizem que a gente nasce quando a gente reencarna, quando se liga ao corpo físico, quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Certo. Mas a reencarnação, ela prossegue mais ou menos até os 7 anos. Quando todos os laços do espírito, do corpo espiritual, ficam então completamente conectados com o corpo físico. A partir dali, a criança então ela recobra todos os seus potenciais para iniciar o seu processo aqui na encarnação após os 7 anos. Antes ela tem este ir e vir no mundo espiritual, fica um tanto quanto ainda desprendida, digamos assim. Tanto é que muitas crianças conseguem conversar com um amigo imaginário, outras têm uma capacidade maior de conversar com aquele espírito amigo, porque este processo de reencarnação ainda não está completo. O mesmo se dá no final da existência física. Muitas vezes, quando a pessoa vai desencarnando já com a idade avançada, ela vai se desprendendo gradativamente do corpo físico e vai ficando mais também suscetível às influências do mundo espiritual.
Correto? Isso. Entendi perfeitamente. Tenho certeza que o telespectador também entendeu. Agora, Tarcísio, o Espiritismo defende que a alma pré-existe ao corpo, certo? Já existe alma antes do nascimento. Por que a maioria das religiões espiritualistas, espiritualista eu considero todas aquelas religiões que acreditam que algo permanece existindo depois da morte do corpo. É plausível a gente dizer que a alma não nasce com o corpo? E por quê? Isso. A alma, ela pré-existe ao corpo físico. Ou seja, o Jader hoje aqui, podemos dizer com certeza que ele já existiu inúmeras vezes, já habitou inúmeros corpos. Assim como nós trocamos de roupa, o espírito troca de corpo em cada encarnação, utilizando de um corpo diferente para esse aprendizado. Por que eu digo que o Jader já não é a primeira vez, não iniciou agora no nascimento? Pelas características que nós, seres humanos aqui encarnados no planeta Terra, trazemos. Nós já temos um estágio evolutivo. Nós não estamos naquele estágio evolutivo primitivo dos homens das cavernas, das primeiras reencarnações. O planeta já é um planeta de provas e expiações num processo de regeneração. Nós já temos um grau evolutivo, ou seja, nós já trazemos conosco inúmeras experiências. O Jader não é este apresentador, como tu gostas de dizer, perguntador, especialista em extrair dos outros aquilo que ele deseja ouvir e trazer para os telespectadores. Ele traz consigo já inato essas experiências. Ou seja, o gênio, ele é obra dos milênios. Não há nenhum privilegiado no universo. Tudo é conquista gradual através do próprio esforço milenar. Tarcísio, a produção está me dizendo que faltam 2 minutos. Mas nesses 2 minutos eu vou te fazer uma última e derradeira pergunta. A gente demora mais tempo encarnado ou mais tempo desencarnado? Desencarnados, supõe-se, no mundo espiritual. Tendo em vista, meu amigo, que há um número muito maior de desencarnados para encarnados, ou seja, em torno de 3 a 4 por 1, a cada pessoa encarnada, 3 ou 4 espíritos desencarnados. E há como se fosse uma fila para reencarnar. Certo. Então, há uma tendência, de forma geral, de que o nosso período de 70, 80 anos aqui encarnado esteja na mesma proporção para desencarnado de 3, ou seja, uma média de 200, 300 anos desencarnados para 60, 70 anos encarnados. Isso é de forma geral, não é uma regra, porque há aqueles irmãos que podem desencarnar e dali a 10, 15, 20 anos reencarnar, às vezes até menos, conforme a necessidade do plano espiritual. Mas de uma forma geral, a gente fica mais tempo no mundo espiritual do que no plano físico, até para poder reavaliar todo o aprendizado na matéria, preparar, se equipar de ferramentas adequadas para vir com possibilidade e probabilidade de maior êxito na nossa jornada terrestre, que me permita, Jader, o objetivo maior das nossas existências, como diz a doutrina espírita, é fora da caridade não há salvação. E se tu me permites citar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, sede perfeitos, no item 4, Allan Kardec nos chama a atenção para isso. Ele diz que se o Espiritismo for bem compreendido, mas acima de tudo bem sentido, ou seja, coração, nos levará a desenvolver as qualidades do homem de bem. Então o Espiritismo tem um grande projeto para a humanidade, é para que o Jader, para que o Tarcísio, para que a humanidade, para que todos nós seres humanos nos tornemos seres humanos de bem. Não somos espíritos perfeitos,
Por isso estamos aqui. Mas nesse processo de utilizar a nossa força de vontade, nosso livre-arbítrio, nós nos esforcemos para nos tornar espíritos de bem. E a doutrina espírita nos traz o Evangelho de forma límpida, profunda, transparente, em auxílio, para que nós possamos alavancar este homem de bem que aguarda vir à tona na nossa humanidade. Somente assim conseguiremos ter mais par, mais equilíbrio, mais transparência, mais harmonia, amor no nosso querido planeta. Quem sabe no nosso país, na nossa cidade. Infelizmente, eu vou ter que encerrar, Tarcísio. Mas fica à vontade se tu quiser dizer algumas palavras antes da gente encerrar o programa. Deixar alguma mensagem, fica à vontade. Eu gostaria de dizer que é uma alegria mais uma vez estar aqui no teu programa, porque falarmos da doutrina espírita, refletirmos um pouco mais a respeito da doutrina espírita, é refletirmos a respeito de Jesus. Kardec diz que se nós formos chamados espíritas ou cristãos, é exatamente a mesma coisa. E se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço, pelo adiantamento moral e pelo esforço que nós empregamos em domar as nossas más inclinações. Então não há entre os espíritas seres perfeitos. Há sim seres que estão trabalhando pelo aprimoramento pessoal. Temos uma lavoura extensa para ser trabalhada, mas Jader, essa lavoura não é externa. Esta lavoura é interna, é o reformar-se. Então caminhemos junto, sem julgarmos uns aos outros, colocando o Evangelho dentro dos nossos corações para poder amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Depois dessa mensagem maravilhosa do Tarcísio, só me resta duas coisas. Encerrar o programa e a segunda coisa, antes de encerrar o programa, agradecer ao Tarcísio. Nós que agradecemos, meu amigo. Muito obrigado, Tarcísio, pela oportunidade que tu me deste de bater um papo contigo sobre esses assuntos. E dizendo isso, estou agradecendo aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar vai para 4 anos. Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Muito obrigado a você que nos assiste e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto.